atual, os aplicativos e jogos eletrônicos, aliados de forma correta ao processo pedagógico, podem complementar o processo de ensino-aprendizagem e interagir como um exercício intelectual de cidadania. No meio educacional, a utilização desses recursos tecnológicos na educação infantil podem trazer benefícios como o desenvolvimento intelectual, aprendizagem significativa, troca de informações, entre outros. Os docentes podem utilizar diferentes aplicativos e jogos como auxílio em suas aulas, levando sempre consigo a forma lúdica. Com os mais pequenos, pode ser utilizado o aplicativo da Microsoft, forma e as cores do jogo Berserk. Nesse aplicativo há diversos jogos, que são projetados para melhorar as seguintes habilidades: reconhecimento de cor, coordenação olho e mão, concentração, percepção visual, vocabulário, classificação, simetria, organizar, memória, atenção aos detalhes. As crianças em etapas um pouco mais avançadas podem utilizar jogos do site Iguinho Jogos, criado por Mariana Caltabiano, escritora, diretora e roteirista de desenho animado brasileiro. Escreveu um programa infantil chamado Jujubalândia. Zuzubalândia é um reino de comida e diversão, onde tem muita magia, brincadeira e confusão. Mas também tem uma coisa que não gosta disso não, que é a Zuzubalândia, 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 Zuzuba, Zuba, oba, Zuzubalândia, 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 Zuzubalândia. ai, ai. Também criou filmes e séries As Aventuras de Gui e Estopa, tendo como personagem dois cachorros, sendo apresentado no Cartoon Network. As Aventuras de Gui e Estopa. Estrelando Gui Estopa, Crockett, Rocket, Pete e mais um monte de coadjuvantes não autorizados. Nesse site há diversos tipos de jogos, dos mais fáceis até os mais difíceis, disponibilizando aos professores uma lista
com jogos educativos, separando português, matemática, ciências e cidadania, saúde e higiene, inglês, história, artes e música. Muito obrigada por estar participando. É um prazer estar com você aqui. Tá. Obrigada eu. Vamos lá. Queria que você me contasse um pouquinho como ocorreu o surgimento do Iguinho Jogos, esse site que encanta tanta criançada. Como que você decidiu criar esse site? Então, o Iguinho foi o seguinte, na época eu trabalhava na TV Globo, eu fazia lá a Turma da Garrafinha, o Flora Encantada, e o Matina Suzuki, que era o diretor do IG, ele conhecia já o meu trabalho, e me convidou para desenvolver o portal infantil do IG, né? E nessa época, toda a publicidade do IG, ela era feita com um cachorrinho branco. Você não deve lembrar, porque acho que você talvez nem tivesse nascido ainda. Mas esse cachorrinho branco, ele fazia muito sucesso com o público, não só com criança, mas com adulto. Todo mundo achava ele muito simpático. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, pensando assim, bom, eu vou fazer o portal filhote do IG, né? Que tem o IG, que é o portal filhote, que é o de criança, então vai ser o Iguinho. Então, o personagem que acabou virando Gui, né, do Gui Stoppa, ele começou baseado nesse cachorro que existia e como se fosse o filho dele. E naquela época era bem o começo da internet, isso aconteceu no ano 2000, então era tudo bastante experimental, assim, né? Os joguinhos eram em flash, a gente fazia as tirinhas de um jeito que a gente chamava de tirinhas animadas, não era nem animação ainda. Você clicava no quadrinho e a imagem mexia, né? Então esses foram os primeiros, né? Foi como começou o Iguinho lá atrás. No Iguinho, há jogos que estimulam a memória, que estimulam e ajudam no processo de alfabetização, estimulam a leitura. Também há diversos vídeos que estimulam as crianças em diversos aspectos, como saúde, higiene pessoal, alimentação saudável, entre outros temas. No site de vocês tem até uma parte separada, né, de jogos educativos. Aí vocês separam por matérias, é muito legal, né? Então, a gente começou a ver que realmente fazia sentido isso. E também a gente começou a fazer animações que pudessem ser usadas em sala de aula, né? A primeira experiência nesse sentido foi a segunda temporada do Gui Stoppa, que tem Gui Stoppa no Fundo do Mar e Gui Stoppa em Bichos do Brasil. Com essa experiência a gente viu que funcionava misturar animação com cenas reais, né? Isso motivou a gente a fazer o Brasil animado, que a gente ensina bastante história, geografia, muita coisa da nossa cultura. Inclusive eu mesmo aprendi bastante coisa ali com a pesquisa que a pedagoga fez para o filme. Então, porque eu sempre pensava quando eu estava na escola assim, nossa, seria tão legal para aprender vendo desenho animado, né? E eu acho que é uma coisa que funciona, assim, dá para brincar, ter humor, né? Juntar informação com humor. O que você acha desses jogos auxiliando o professor em sala de aula? Eu acho sensacional. A gente... Lá atrás, a gente já... As escolas estavam usando os nossos jogos, porque a gente começou a receber vários e-mails e tal. Isso nos motivou a fazer mais jogos como esses educativos, até porque naquela época
todos os jogos que tinham disponíveis na internet de graça, eles eram em inglês, eram jogos feitos fora, né? Então os nossos jogos tinham um diferencial, eram joguinhos simples, mas que você podia ensinar matemática, português, o jogo da forca, caça-palavra. Então isso foi muito legal e a gente mira nisso até hoje, né? Você acha que esses jogos, eles vão complementando de certa forma o que o professor passa em sala de aula? Com certeza, isso é o que eles nos falam, que ajuda muito, que é uma ferramenta assim, né? Até porque as crianças gostam de jogar, né? É um jeito de, se você consegue associar uma informação à diversão do jogo, melhor ainda. Um exemplo disso é um joguinho que a gente desenvolveu lá do Super V, que ele derrotava as doenças usando o poder dos alimentos. Então, com isso, a criança associava que determinado tipo de comida ajudava ela a vencer algumas doenças. Né? Fica uma coisa visual, às vezes entra melhor na cabeça da pessoa do que você só falar, né? E para as crianças menores, você tem... Você divide, assim, faixa etária? A parte dos jogos? Sim, agora a gente começou a dividir, porque a gente até teve uma escola que pediu, né, como eu estava te contando, que eles queriam trabalhar especificamente 3 a 5 anos, então eles fizeram uma curadoria e a gente desenvolveu um site para eles só com os conteúdos que eles escolheram e separado por matérias. Então a gente está agora nessa fase, porque lá no Iguinho tá tudo meio misturado. Então agora a gente começou a se organizar, além de refazer os jogos em Flash, também tentar dar uma organizada para as pessoas chegarem mais fácil no conteúdo, né? E até com o negócio do ensino à distância também, facilitar a vida do professor e das escolas, né? Ter essas áreas sem nenhuma publicidade, só com os jogos que eles precisam para já ir direto pro aluno, e também não ter nada que desvie a atenção, sabe? Porque às vezes você tem ali os jogos, as atividades que ele precisa fazer, e de repente você tem um joguinho que é puro entretenimento ali no meio, ele pode se distrair e ir pro outro, né? Então nós estamos também organizando isso. Quando você vê a criançada aprendendo, jogando, lendo seus livros, assistindo seus desenhos, qual a sensação que isso te traz? É uma sensação maravilhosa, porque assim, eu sempre quis de alguma maneira colaborar para a educação aqui no Brasil, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer agora, e poder fazer isso através dos personagens, nossa, é maravilhoso. Inclusive eu tive uma surpresa assim que foi super gratificante, porque quando eu comecei as tirinhas do Guistopa, eu não imaginava, eu não tinha a menor ideia do tanto que elas seriam usadas em escolas. Eu fiz por pura diversão, só pensando no humor. E aí várias editoras começaram a procurar a gente para comprar as tiras para pôr nos livros didáticos. E eu falava, nossa, eu não acredito, é um negócio que eu fiz assim para me divertir, que a gente se divertiu e agora ajudando a ensinar português. Maravilhoso, não é que veio uma encomenda, entendeu? Você tem que fazer uma tira assim, ó, sabe? Foram tiras que a gente fez só pensando em coisa divertida, né? Então, acho que dessa maneira a gente consegue ajudar também, deixar a educação, as aulas mais divertidas. Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Imagina! É isso aí, acho que quanto mais conseguir usar joguinhos, e, enfim, a gente está até desenvolvendo agora uma série também para uma escola sobre educação emocional, para eles usarem na escola. Então, acho muito bacana esse trabalho aí que você está seguindo, é muito importante também. Obrigada. Também acho muito importante o seu papel na melhoria, né, da educação brasileira. Encerramos o vídeo com uma frase do grande pensador Kishimoto. Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o campo de ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do desenvolvimento e conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa,